aí, até para questão de um tópico inicial aí, né? Até para o começo da residência aí do Samuel, né? Até não só para ele, né? Acho que já até deveria ter alguma base, alguns critérios de admissão, mas até atualizar, né? Alguma legislação aí, né? Principalmente em relação ao CFM, não só na RDC número 7, né? Da Anvisa, mas também a parte da legislação do CFM para alguns critérios de UTI, né? Critério permanente, de alta, critério de admissão também. Tá? Algumas prioridades de pacientes, né? Que a gente utiliza, né? Algumas classes, digamos assim, né? De pacientes que a gente utiliza para a gente levar em consideração a entrada desse paciente na UTI, né? Então, acho que é essa a importância e como primeira apresentação aí do Samuel, eu achei importante, né, a gente fazer essa introdução aí né, na residência dele com essa apresentação aí, tá bom? Bom, Samuel, pode iniciar aí os trabalhos, tá? Boa Tá certo. apresentação aí, tá? Depois aí da apresentação, se tiver alguma dúvida, o pessoal aí, se tiver alguma dúvida, a gente vai abrir aí o espaço para perguntas, enfim. Beleza? Boa apresentação aí, pode começar. Tá? Obrigado. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Samuel Bratos Couto, sou R1 de Medicina Intensiva aqui do Hospital Memorial Uningá. E conforme já falado pelo Dr. Rodrigo, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o artigo Responsabilidade pela razoabilidade de critérios de admissão, triagem e alta em unidade de terapia intensiva, né? Uma análise das recomendações éticas atuais. Bom, já que a gente vai falar sobre recomendações éticas atuais, eu queria, antes de começar, deixar até aqui para vocês um dilema ético. Se nós temos um leito de UTI disponível, quem deve ser admitido? O paciente mais grave ou o que tem mais chance de sobreviver? Então, ao longo da apresentação do artigo, depois da discussão, a gente talvez consiga responder essa pergunta. Bom, um resumo do artigo é que a triagem para admissão em UTI é um evento bem corriqueiro, né? Quem já trabalhou, trabalha em UTI, nós residentes também, a gente sabe, isso é muito rotineiro, principalmente considerando que a gente está, não só no Brasil, óbvio, a escassez de recursos é de forma global, mas a gente sabe que não tem leito para todo mundo que teria indicação ou que teria um pedido, né, de vaga. E isso está associado a piores desfechos clínicos, certo? Então, esse processo de triagem do paciente que vai ser admitido em UTI, ele tem o risco de ser guiado por vieses, né? Até às vezes por alguns preconceitos. E aí a gente acaba tendo escolhas que serão injustas. E aí a gente pode pegar o familiar do médico, que às vezes só por ser familiar de médico acaba entrando, se a gente não considerar algo que nos guie, né? Se ficar por mera decisão do médico. E aí, pensando nessas questões bioéticas, o Conselho Federal de Medicina elaborou uma resolução com critérios de admissão e de alta em unidade de terapia intensiva. E o objetivo desse artigo é avaliar quais são esses dilemas éticos associados à implementação dessa resolução, que é uma resolução de 2016. E como prisma, a gente vai ter a abordagem do Accountability for Reasonableness. Meu inglês é péssimo, então vocês me perdoem, mas em português, responsabilização pela razoabilidade, ou conhecido como A4R, que é do Norman Daniels, eu não sei se todos conhecem, é um filósofo bioeticista da Universidade de Harvard. Então, a gente vai fazer principalmente a apresentação do que são esses quesitos da responsabilidade por razoabilidade, apresentar a resolução do CFM e depois a gente vai juntar as duas coisas para ver se a resolução realmente está de acordo com questões bioéticas. Bom, as unidades de terapia intensiva têm como objetivo, né, prestar atendimento a pacientes que estejam criticamente enfermos, sejam pacientes graves, pacientes de alto risco. E as unidades de terapia intensiva são capazes de prover terapias e tecnologias sofisticadas e têm recursos humanos altamente especializados.
Então, eles têm potencial para reduzir morbimortalidade desses pacientes que são críticos. E principalmente considerando de forma custo-efetiva, né? Vamos lembrar sempre que a gente tem escassez de recurso, o recurso é limitado, tá? Mas existe como eu já tinha dito no começo, uma escassez de leitos de UTI, que não é só no Brasil, é percebida de forma global. E a forma em que a gente vai alocar os recursos dentro de uma unidade dessa, envolvendo inclusive triagem e racionamento de custo, inclusive, são tomadas frequentes, né? Na tentativa de guiar essas tomadas de decisão, algumas sociedades médicas começaram a estabelecer critérios para a gente começar a se guiar. Em 2016, como eu já disse, o CFM referendou uma resolução que foi baseada na diretriz criada pela Society of Critical Care Medicine. Foi desenvolvida inicialmente para criar políticas institucionais específicas, tá? Bom, como eu também já disse, apesar de todo esse esforço, algumas vezes a gente sabe que os profissionais não aderem a essas recomendações, ou por desconhecimento, ou às vezes até por discordância da resolução, ou às vezes até por dificuldade de implementar isso no serviço. Então, falando sobre decisões de racionamento em saúde da perspectiva de diferentes concepções de justiça, a gente sabe, como eu já disse, que sistemas de saúde possuem recursos insuficientes para os cuidados em saúde, tá? De forma que as decisões de priorização são frequentes, tá? E nos diferentes níveis decisórios. Então, a gente vai ter no nível macro as questões governamentais, né? Então, onde as decisões orçamentárias vão definir as estratégias de saúde e até onde vão ser alocados os gastos. Não só na questão macro, mas também na questão meso, a gente tem as instituições hospitalares, que vão determinar qual equipamento a gente compra, quais os serviços que a gente vai abrir ou vai fechar, né? Então, isso tudo também passa pela questão meso e chega até nós, na questão micro. Porque nós, como médicos que estamos ali à beira do leito, a gente também vai ter um impacto grande nessas decisões, né? E como eu já havia dito, não tem como escapar, né? Vem macro, vem meso até chegar em nós. Então, a tomada de decisões de será que essa medicação realmente tem benefício para esse paciente? Será que é um uso mal indicado que vai só trazer gasto? Então, tudo isso a gente tem que considerar. Bom, considerando que há um interesse comum, né, o Daniels propõe um esquema com o objetivo de garantir uma maneira mais robusta de responsabilizar de forma pública, né, os critérios de admissão em UTI. E até, de certa forma, mostrar quais as razões e o racional por trás dessas decisões, né, para que elas fiquem disponíveis de forma pública. A gente viu aí recentemente todo o debate sobre a fila de transplante. Então, o Faustão, por ser famoso, conseguiu passar na frente. Talvez isso venha do desconhecimento de como funciona. Então, Daniels se preocupou que não só fosse, de certa forma, justo, mas que, além de ser justo, ele parecesse justo e que tudo ficasse esclarecido de forma pública, para que ninguém tivesse dúvida de quais os critérios que a gente usaria. Então, como está escrito ali, o racional dessas escolhas deve ser de conhecimento público. Então, vamos falar sobre o processo justo, né? O A4R. Ele tem basicamente aí 4 condições, que são a condição de publicidade, então é dizer que as decisões sobre esse racionamento direto ou até mesmo indireto, eles devem ser publicamente disponíveis, tá? A condição de relevância, que diz que os racionais para a decisão de racionamento têm que ser razoáveis, ou seja, tem que ser razoável, tem que ser justificado por evidência disponível e tem que apelar a razões e princípios que são relevantes para que a gente consiga aí achar talvez um meio termo, né? Encontrar termo de cooperação que seja mutuamente justificado. Além disso, as condições de revisão e apelação estabelecem que a gente deve ter mecanismos para disputa, vamos dizer assim, para disputar relações relacionadas à decisão de racionamento de recurso, de uma forma mais ampla, garantir oportunidade para revisão e melhoria dessas políticas, né? Óbvio, sempre com base em novas evidências, novos argumentos.
E também a condição de regulação, que estabelece que deve haver uma regulação, seja ela pública, seja voluntária, desse processo, para garantir que a 1 e a 3 sejam preenchidas. Então, a publicidade, a revisão e a apelação, tá? Dessa forma, esses princípios vão fazer com que as instituições sejam responsáveis pela razoabilidade das decisões relacionadas aos processos de racionamento de recursos, né? E aí, como eu já disse, aqui tem só um fluxograma, né? Resumindo. E como eu já tinha dito, até o Friedman comenta que Daniels ele não se preocupa só em o processo ser legítimo e igualitário, mas que ele também deve ser percebido como tal pela sociedade, tá? E aí a gente fala agora sobre a resolução, que é a resolução 2156 de 2016 do Conselho Federal de Medicina, que vai trazer para nós 2 artigos, dos quais a gente agora não pode deixar passar. O artigo 1º, que fala que as admissões em UTI devem ser baseadas, primeiro, no diagnóstico e na necessidade do paciente, nos serviços médicos disponíveis na instituição, na priorização conforme a condição do paciente, na disponibilidade de leitos e no potencial benéfico para o paciente. Além disso, o artigo 2º fala que admissão e alta são de competência e atribuição do médico intensivista. Tá? O artigo 3º fala que a alta deve ser comunicada a um familiar. Aí pulo o 4º e o 5º, mas vamos lá para o 6º, que fala sobre a priorização desses pacientes. Então, ela deve respeitar esses critérios. Paciente prioridade 1. Paciente que necessita de intervenção de suporte à vida, com alta probabilidade de recuperação e sem limitação de suporte terapêutico. Paciente que é prioridade 2 é um paciente que necessita de monitorização intensiva pelo risco de precisar de uma intervenção imediata e que não tem a limitação de suporte terapêutico. Os pacientes prioridade 3 são os pacientes que necessitam de intervenções de suporte à vida com uma baixa probabilidade de recuperação ou então com alguma limitação de intervenção terapêutica. Prioridade 4 são os pacientes que vão necessitar de monitorização intensiva pelo alto risco de precisar de intervenção, mas com limitação de intervenção terapêutica. E o prioridade 5 é o paciente já com doença em fase de terminalidade, né? Aquele paciente que não tem mais possibilidade de recuperação. E que são pacientes que, no geral, não teriam, assim, uma indicação de admissão em UTI, a não ser se forem potenciais doadores de órgãos, tá? Então, a admissão desse paciente pode ser justificada num caráter excepcional, considerando as peculiaridades do caso e fica condicionado a critério do médico intensivista. Artigo 9º. Admissão e alta devem ser feitas de forma explícita, sem discriminação por sexo, religião, etnia, nacionalidade, cor, opinião política ou qualquer outra forma de discriminação. Artigo 11º fala que cada instituição deve desenvolver os protocolos baseados nos critérios dessa resolução e que elas estejam de acordo com a necessidade do paciente, o tamanho da UTI e a capacidade do hospital de intervenções terapêuticas. E aí, parágrafo único. Esses protocolos devem ser divulgados via diretor clínico ao corpo clínico e ao gestor do sistema de saúde. Então, a gente já começa a ver aqui todas as condições que a gente tinha no A4R. E aí, lembrando aqui que a divulgação dos protocolos evidenciam o racional por trás das decisões e deixa claro que os recursos são limitados, são de alto custo. Então, é obrigatório que a gente faça isso de forma racional, faça uso disso de forma racional. Está aqui só para a gente relembrar quais as condições, para que a gente comece a já fazer a comparação entre o A4R e a resolução do CFM. Então, a gente tem lá, condição de publicidade. A resolução do CFM, ela é pública. É uma resolução que é de acesso ilimitado, foi publicada no Diário Oficial da União, se eu não me engano, em novembro de 2016, e que está disponível hoje no site tanto dos conselhos regionais quanto do Conselho Federal de Medicina. A condição de relevância, em conjunto com a exposição dos motivos, né, a resolução vai tentar trazer de uma forma explícita os motivos para quais as recomendações foram feitas, né, nos artigos da resolução. Então, o relator ele tentou estabelecer as razões de internação em UTI, os perfis do paciente que vão ter benefício de internação em UTI e também algumas alternativas caso o paciente tenha uma vaga negada. As condições de revisão e apelação, aqui a gente não tem assim, um mecanismo que favoreça mesmo a possibilidade de uma revisão ou de decisões tomadas baseadas nela,
porque fica muito claro que a resolução estabelece que é de decisão do médico intensivista. Então, ele é o responsável pela decisão, segundo a indicação médica, e não deixa muita margem para discussão de outros profissionais da saúde ou até mesmo de paciente ou de familiar. E aqui eu sempre gosto de contar um episódio que eu vivi na UTI em que eu trabalhei anteriormente a vir aqui para a residência, em que um paciente era prioridade 4, a gente não tinha leito, tinha 2 pacientes prioridade 2 na frente, e esse paciente não seria admitido. E o filho, por ser advogado, quis levar uma carta para a direção técnica do hospital, dizendo que ele deveria ser prioridade 1. Então, assim, mostra desconhecimento dele, de certa forma. E aqui a gente fica num ponto um pouco complexo sobre o quanto a resolução se enquadra no A4. Mas a gente também tem que lembrar que o próprio funcionamento normativo das resoluções do CFM, ela permite revisão de norma interna. Então, assim, também não é que não dá para fazer revisão e apelação. Até dá, mas é um caminho um pouco mais tortuoso. E aqui as condições de regulação. O CFM é uma autarquia que sofre regulação de poder judiciário, da sociedade. Então, existe uma regulação externa e também dos próprios conselhos regionais e dos médicos cadastrados, né? Então, também existe uma regulação interna. Então, aqui ele atinge totalmente os critérios do A4R. Então, o único que a gente fica um pouco ali na dúvida se atinge ou não é no terceiro, que é o critério de revisão e apelação, mas ainda assim, considerando que o CFM permite a revisão das normas, então a gente atinge os 4 pilares. E aí a gente chega numa questão um pouco complicada, que é a operacionalização dessa resolução, né? Então, o artigo 11, ele versa sobre a operacionalização das recomendações e diz que os protocolos institucionais têm que ser feitos pelas UTIs de cada serviço. Quanto à questão de condição de publicidade, a resolução estabelece que os protocolos institucionais devem ser públicos. Então, para o corpo clínico do hospital e para os gestores do sistema de saúde. Por corpo clínico, a gente entende muito facilmente que são os médicos que trabalham nesse hospital em questão. Então, é algo fácil de ser atingido. Agora, quando a gente fala de gestor do sistema de saúde, fica um pouco duvidoso, porque não fica claro se é referência aos diretores do hospital, que aí é fácil de se atingir, ou se é no caso do SUS, esfera municipal, estadual e federal, que são responsáveis pela gestão direta ou indireta desse hospital em questão. Então, fica um pouco duvidoso, mas ainda assim, quando a condição de relevância, a resolução estabelece, de forma um pouco genérica, que as necessidades do paciente, as limitações do hospital sejam levadas em consideração na elaboração desse protocolo institucional, né? Essa recomendação, quando é associada ao artigo 6º, se eu não me engano, leva ao entendimento de que as decisões de triagem para admissão em UTI devem levar em consideração a disponibilidade de leito na unidade, a necessidade de admissão desse paciente em UTI, né? E lida também com a necessidade de acesso a recursos que, teoricamente, seriam oferecidos só dentro desse tipo de unidade. E a gente sabe que, às vezes, não é bem assim. Então, o paciente que necessita de monitorização intensiva não necessariamente necessitaria de UTI. Às vezes, daria para fazer essa monitorização em algum outro setor, né? Então, fica um pouco genérico, mas tudo bem. Além disso, a probabilidade de recuperação, que é algo também muito, muito complexo, né? Difícil de discussão, porque a gente até tem indicadores que vão dizer, esse paciente tem uma probabilidade de recuperação alta ou não, mas a gente também sabe que a gente fica numa sinuca de bico. Entre médicos mesmo, às vezes a gente chega a ter discordância entre qual a probabilidade de recuperação desse paciente ou não. Então, além disso, a gente também tem que considerar a presença de limitação de suporte terapêutico, né? Que também é uma coisa que fica um pouco, vamos dizer assim, um pouco obscura. E a resolução, ela não normatiza as condições de revisão e de apelação para situações de conflitos entre profissionais de saúde. Então, quando a gente fala de condição de revisão e apelação, é o caso que eu citei. Às vezes, o médico que pede leito diz que é prioridade 1, quando o intensivista olha, não é. A resolução não traz uma forma de dirimir esses embates, né, essas discordâncias entre profissionais da saúde. E, como eu disse, até com familiares e tudo mais. Então, é comum que a gente tenha até situações de discordância mesmo entre o médico que solicita a vaga e o que vai admitir.
e a resolução não sugere, não deixa estabelecida uma ferramenta para resolver essas discordâncias. Então, concluindo, a gente percebeu que a resolução 2156 de 2016 do Conselho Federal de Medicina, que estabelece os critérios de admissão em alta em unidade de terapia intensiva, ela preenche uma lacuna muito importante num tema que é relevante. Então, tira a questão subjetiva de jogo, né? E, de certa forma, como a gente pôde ver, a resolução parece que contempla, de maneira geral, todas as condições de Daniels para que seja um processo justo e equânime, conforme preconizado pela estratégia do A4R. Então, com base nisso, a gente pode talvez voltar já a discutir, não sei se alguém vai querer fazer algum comentário, mas a discutir qual é o paciente que a gente admitiria tendo um leito, né? O mais grave ou o que tem mais chance de sobrevida. Então, com base nessas diretrizes, com base nessa resolução do CFM, as coisas ficam mais claras. Se alguém tiver alguma dúvida, esse é o momento. Deixa eu voltar para a tela aqui para ver vocês. Bom, boa apresentação aí, parabéns, tá? É um assunto aí que é de bastante discussão, não só aqui, né? Mas no nosso dia a dia, né? Que a gente passa aí, né? Das indicações ou das más indicações, pacientes que chegam praticamente andando, né? Enfim, é complexo, né? Principalmente, né? Você mostrou as prioridades ali. A prioridade número 5, né? Aqueles pacientes já moribundos, paliativos, sejam, ou não paliados, né? Na sua maioria não paliados, que modéstia à parte fica com intensivista mesmo, né? Não tem jeito. Assim, boa parte desses pacientes da prioridade 5 não deveriam estar na UTI, para falar a verdade, né? Uhum. Então, acho que deveria ter uma sensibilidade, ou até acho que é até falta de conhecimento mesmo, é ignorância mesmo, eu diria na falta de conhecimento do médico que atendeu, ou na emergência, na enfermaria, de lidar com a situação, falar com a família ali, ter um pouco mais de tato com a família ali, né, entender toda a situação, ver o perfil do paciente, entendeu? Qual que é o imperativo que eu vejo hoje na verdade, né? E o paciente, ali o médico avalia o paciente, só dá uma olhadinha ali, né? Manda para UTI. Melhor mandar para UTI, né? Então, fica mais cômodo para ele, mas não para o paciente, muito menos para a família, né? Quando eu citei a RDC número 7, a RDC número 7 são as condições de funcionamento de uma UTI, né? Não tem lá critérios de admissão igual né, igual a nossa legislação aí do CFM, né? Mas é importante, eu citei inicialmente a RDC, porque a gente tem que saber quais são os componentes de uma UTI, do que uma UTI tem que ser formada para a gente ali, digamos, gerir, né, os recursos, a gente saber o que tem na UTI para a gente saber qual tipo de paciente que a gente pode admitir ou não, entendeu? Uhum. Então é importante conhecer, né, a CRDC número 7, que é uma norma aí da Anvisa, né? Acho que é isso, eu acho que é de suma importância a gente ter esse conhecimento, né, dessa diretriz aí do CFM 2016, tá? Como primeira aula, essa introdução, acho que tem que ter esse conhecimento mesmo. Depois a gente entra, né, na intensiva, propriamente dita. Não que isso não seja, né? Mas eu digo na parte orgânica da coisa, né? Tá bom? Alguma consideração aí, Gerudo? Quer comentar algo? Alguma coisa? Tá mudo. Eu sempre esqueço de ligar. Eu peço desculpa, entrei atrasada, eu me enrolei. Mas parabéns, Samuel.
Muito boa a tua aula, como o Rodrigo falou. E é complicado. Acho que o Rodrigo falou bem que às vezes o pessoal que recebe o doente grave e que talvez não tenha condições de recuperação plena, enfim, acaba se enrolando, não tem tempo às vezes de conversar com a família, e é chato mesmo. Demanda tempo, tem que ter um traquejo, né, diferente para abordar alguns temas, algumas temáticas, e acaba indo para a gente. Aquele doente fica lá ocupando um leito por um tempão, e às vezes outro doente que tem um nível de recuperação que poderia até ocupar essa vaga acaba ficando aí nas filas, né, de central de leito. É complicado. E ali no hospital também, né, Rodrigo, a gente tem o problema de que a gente fica, às vezes, de mãos atadas. Por exemplo, quando a gente deu alta lá para o seu... que reinternou hoje o Menzac. É um doente, assim, teoricamente, ele tem coisas que possivelmente podem deteriorar, né? Mas a gente não sabe até que ponto ele vai se recuperar totalmente. Eu não acredito muito numa recuperação total dele, porque ele está enrolado aí. E aí a gente acabou readmitindo ele hoje, né? Então, e tem umas demandas que talvez a gente, né, fora esse paciente de hoje, outros doentes que às vezes eles vêm pedir vaga, ou é difícil de manejar lá fora, está complicado com a família, e a gente acaba, né, absorvendo. Agora o do Rodrigo tá mudo. Agora fui eu que esqueci. Atualmente, às vezes a gente fica na dependência muito do NIR, né? Então, às vezes, só chega para nós, né? A gente, por vezes, não tem condições de debater tanto, de discutir tanto os critérios, se realmente, né, aquele paciente deveria vir para a UTI ou não, né? Principalmente quando vem pela central, né, de leitos, aquela história muito bem feita, né? Mas até mesmo no hospital, às vezes, a gente sente uma certa dificuldade ali, né, de discutir com o colega, né, dependendo da especialidade, sobre a indicação ou não de UTI. Sabe? Acho que a minha intenção, ao escolher esse artigo para o Samuel apresentar, foi essa, de discutir essa questão que a gente passa todo dia. Né? Às vezes passa até um pouquinho de raiva, né? Mas faz parte da nossa profissão aí, né? Tá? Eu espero que tenha sido válida essa apresentação aí para todos vocês aí, tá? Para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento, né, desses critérios de alta, principalmente de admissão, né, essas prioridades aí, geralmente, nos hospitais maiores, nos hospitais privados, administrados por empresas, na admissão, né, quando a gente admite o paciente, a gente tem a opção de colocar qual é a prioridade que é, entendeu? Então, esses critérios, né, quais são os critérios de admissão, né, que levaram aquele paciente lá até chegar até o seu atendimento, entendeu? Então, acho que tem um controle, né, uma auditoria melhor realizada nesses hospitais aí, maiores e privados, né, que levem em conta durante a admissão médica, na evolução da admissão médica, essas prioridades aí, né? Bom, acho que é isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma pergunta aí? Pessoal quieto, só na moita aí, né? Nenhuma pergunta aí? Quer falar mais alguma coisa, Samuel? Não, eu não. Falei demais, já tô com a garganta seca. Falou demais, né? Tá bom, então, pessoal. Então, Parabéns, Samuel, pela apresentação. Opa. Assim, pode falar, sim, pode perguntar. Eu estava pensando aqui que, às vezes, a gente também é colocado numa situação difícil na hora de aceitar um paciente ou de conhecer o caso, receber o caso do paciente, porque
é vendida uma história para a gente, né? Então, a gente não, de fato, não conhece o paciente, a gente não conversou com a família, a gente não examinou esse paciente, e a gente acaba tendo que comprar a história de quem está vindo. E às vezes a gente percebe que falta um pouco de conhecimento sobre a indicação do doente para vir para UTI, se realmente precisa vir e tal, e a gente tem que comprar aquilo que está sendo passado para a gente, tem que confiar no que está sendo dito. E aí, às vezes, esse doente chega para a gente completamente diferente daquilo que foi falado. E às vezes até por despreparo de quem está do outro lado em lidar com esses doentes mais graves, né? Que às vezes descompensam um pouco mais, ou que tem uma doença que que acabou se tornando um crítico crônico aí. Então é difícil, né, a gente conseguir aplicar tudo aquilo que a gente sabe de indicação com tanta certeza, porque a gente sempre vai ter que comprar a história de alguém. E além disso, além de nós termos que comprar uma história que nos trouxeram, às vezes a gente tem que lidar com a expectativa da família por uma história que também foi vendida a ela. Então é um paciente que não tem chance de recuperação. Mas a partir do momento em que o médico que fez o primeiro atendimento disse, não, ele vai para a UTI, ele dá a impressão de que vai ficar tudo bem. E quando a gente se depara com o quadro, a gente tem que falar, opa, como é que eu vou falar para esse familiar agora que não está tudo bem, que não tem indicação, que não tem benefício em estar aqui, e às vezes é um paciente que até nem desejaria estar ali. Sabendo da condição clínica dele, talvez ele preferisse estar em casa com os familiares. Então, é complicado, porque esse pedido mal indicado, às vezes gera uma esperança na família, uma esperança no doente, e às vezes as coisas não são bem assim. E aí, como sempre, o intensivista é o cavaleiro do apocalipse, é ele quem chega para dar as notícias ruins. Né? Principalmente naquele grupo da prioridade número 5 lá, né? Os pacientes já com doenças crônicas, já avançadas, doenças terminais, neoplásicas, enfim, né? E que é atendido de certa forma. Às vezes o plantonista de PA ou está passando na enfermaria foi atender intercorrência. Às vezes pergunta até de forma covarde, né? Na minha concepção, se quer entubar o paciente, quer que reanime o paciente, delega isso à família, né? Sei que isso é um campo de outra discussão, mais profunda, serve para outra apresentação, mas é uma maneira de citar, né, esses eventos que ocorrem e que esse tipo de paciente acaba entrando na nossa UTI. E realmente, a maioria dos casos, a gente que tem que lidar com essa situação e até abaixar a poeira, até contornar a situação, é um tempo, é ATP gasto aí, né? Bom, acho que é isso aí, pessoal. Vamos finalizar a apresentação. Na semana que vem a gente faz a nossa R3 aí, estreando no mundo virtual, tá? Ana Júlia. Temos a nossa orientadora também de TI, no caso é a Cíntia, né? Para usar o Teams, né? Olha lá, apareceu a Ana Júlia. Tem alguma pergunta? Quer alguma consideração? Não, acho que ficou muito bem apresentado, assim, foi muito boa a apresentação, são pontos para a gente prestar atenção, né, quando for admitir um paciente, tiver nesse ponto de escolha, principalmente, né, se a gente fizesse parte do NIR, talvez a gente conseguisse aplicar mais, assim, essas questões, né, mas já chega escolhido, já chega triado para a gente, assim, mas às vezes tem uma vaga só ali na UTI, tem um paciente do setor, um paciente centro cirúrgico e um PA, então é esses momentos que a gente vai conseguir ter mais esse manejo, né. Mas foi muito bom, parabéns. Beleza, então, pessoal, vamos terminar a apresentação. Boa noite a todos, obrigado aí pela presença aí, por prestigiar nosso R1 Samuel, nossa primeira apresentação aí de várias, né, Samuel? Pois é. É isso aí. Até mais, pessoal. Tudo de bom aí para vocês. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.